Fala desse. Mas essa semana eu pensei e agonizei e refleti bastante sobre sofrimento. E é sobre sofrimento que eu quero refletir com vocês hoje. A gente vem à igreja e a gente tem até uma visão às vezes tribal, uma visão tribal quando eu digo no sentido de que precisamos assumir, nós somos religiosos. A gente vem no culto, no domingo de manhã, a gente canta, a gente conhece esse ritual religioso. E é comum algum discurso de dizer que nós, o povo de Deus, somos vitoriosos e somos um povo alegre, somos um povo feliz. Mas para ser honesto e para ser sincero, o que eu vejo muitas vezes é um povo sofrido, um povo que passa por derrotas. E nem de longe o nosso caminho é só de vitórias. O meu caminho não é só de vitórias e eu sei que o de vocês também não é. A própria palavra diz que as aflições que assolaram os primeiros cristãos nos assolam também em todo o tempo. E eu sei que o sofrimento é presente na vida de todos nós, independente da fé que a gente professe. Porque em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, quando João vai relatar que viu o Cordeiro, ele diz que viu o próprio Cordeiro, o mestre da nossa salvação, Jesus Cristo, com semblante abatido, com semblante sofrido. E comecei a colocar em xeque e refletir sobre o sofrimento humano e a fé. E fui caminhando para o livro de Eclesiastes, quando Salomão também se propôs a pensar sobre isso. Eclesiastes, capítulo 9, acho interessante, em hebraico, Eclesiastes vem de correlê, essa é a palavra, e correlê é aquele que fala. Mas diferente de um professor, diferente de um arauto, de alguém que tem autoridade para falar, de alguém que sabe, de alguém que domina o que está falando, essa palavra significa aquele que traz dúvida, aquele que traz reflexão, aquele que traz pensamento. E eu quero me propor pensar com vocês. Se Deus, pela misericórdia dele, trouxer alguma resposta para a gente junto aqui, a gente vai conhecer. Mas o que eu quero me propor é pensar. Salomão, no capítulo 9 de Eclesiastes, ele começa falando assim, eu refleti muito nisso tudo e cheguei à conclusão de que justos e sábios e aquilo que eles fazem estão na mão de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. No versículo 11 ele fala assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados de tempo em tempo pela desgraça que cai inesperadamente sobre eles.
isso coloca em xeque esse discurso que a gente tende a pensar que por a gente estar na igreja, por a gente ter dentro de nós um ritual religioso, a gente vai ter vitória em todas as áreas da nossa vida. O sofrimento é comum a todos nós, é isso que Salomão diz que observa. Justo e injusto vão morrer. A chuva e o sol estão para justos e injustos, e o sofrimento também. E quando nós passamos por derrotas, quando a gente passa por esses períodos de sofrimento, como que a gente fica? E eu caminhei para conhecer a nossa fé. Porque eu lembro do Igor, aquele ucraniano que a gente trouxe na igreja, que ele nasceu e teve que amputar uma perna. Quando ele foi dar o testemunho dele, ele disse que quando pequeno ele perguntou para a mãe dele, ele falou: mãe, por que eu não tenho perna e todas as crianças têm perna? A mãe dele respondeu chorando, ela falou: eu não sei, meu filho. E muitas vezes a resposta que a gente tem para os nossos sofrimentos é: eu não sei. Eu não sei o motivo dos seus sofrimentos, nem dos meus. Mas eu sei que Jesus sofreu. E eu sei que a Bíblia, ela é recheada de sofrimento. A Bíblia é um livro que brota sangue. Por todo lado que você folheia a Bíblia, você vai notar sofrimento. Jesus Cristo sofreu, seus discípulos sofreram, os apóstolos sofreram. Mas eu penso que é esse sofrimento que nos conduz à mais verdadeira e genuína fé. Pensei também e busquei respostas no apóstolo Paulo, na carta que ele escreve em Filipenses. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. A palavra alegria aparece 16 vezes na carta aos Filipenses. Pode pesquisar no Google se vocês não confiarem. Mas Paulo ele já começa a carta de Filipenses falando assim: ó, eu estou alegre, eu me alegro grandemente com vocês por poder falar do amor de Deus. Me alegro em Cristo Jesus, eu tenho uma visão otimista quanto à vida, eu tenho um estado de espírito otimista e eu estou passando por isso. E você sabe pelo que ele estava passando quando ele estava escrevendo essa carta aos Filipenses? Paulo estava preso. Ele estava preso em Roma. E a condição dele de cidadão romano, de ser um homem influente, importante da época, permitia ele ficar em prisão domiciliar. Mas ele tinha que pagar a casa que ele estava, ele tinha que pagar os soldados, o salário dos soldados que estavam vigiando ele. A guarda de elite de Roma, os pretorianos, tinha um soldado algemado com ele, 24 horas por dia na prisão domiciliar dele. Ele estava aguardando a sentença de morte. Ele era acusado de crime contra o imperador. E ele, em meio a essa prisão, com um guarda algemado a ele 24 horas, esperando uma sentença de morte, ele escreve essa carta onde ele fala que está alegre, que ele está animado, que ele tem uma perspectiva de vida muito boa, e que se ele morrer, ele também não liga, porque se ele continuar vivendo, viver é Cristo e morrer é lucro. E ele diz que está alegre. Eu comecei a pensar com Paulo, como é que Paulo, qual é o segredo da alegria? Por que Paulo, talvez passando por sofrimentos até maiores que os nossos, não sei se sofrimento se compara, né? Só quem passa pelo sofrimento é que tem dimensão. Que você sofre, talvez para mim não seja muita coisa,
E o que eu sofro talvez não seja muita coisa para você. Mas quem sofre, esse território do sofrimento também é sagrado. O ser humano é corpo, alma e espírito. E o sofrimento, ele aflige profundamente a alma. Mas Paulo, ele vai relatar alguns sofrimentos. Se você virar as páginas da sua Bíblia, umas 4 páginas para trás aí, você vai encontrar no livro de Coríntios, no capítulo 11, ele fala assim, ó, eu trabalhei muito, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, eu fui exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia à deriva, exposto à fúria do mar. Estive viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos de rios, de assaltantes. Meus compatriotas me traíram, os gentios também. Passei perigos na cidade, no deserto, no mar. Falsos irmãos. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, tenho também uma pressão, diariamente uma pressão interior, porque eu me preocupo com todas essas igrejas. E Paulo vai relatando que ele, olha esse sofrimento. E mesmo sofrendo isso tudo, apanhando, sendo açoitado, sendo apedrejado, sendo preso, ficando à deriva no mar, sem saber se vai viver ou morrer, nadando, esperando, ficou 1 noite e 1 dia à deriva, naufragou 3 vezes. Sabe quantas viagens Paulo fez? Ele fez 3 viagens, as 3 viagens ele naufragou. E ele vai relatando esses sofrimentos, mas logo depois a gente vê que ele escreve aos Filipenses uma carta de alegria. No capítulo 3 ele vai passando aqui, vai relatando mais sofrimentos. Aqui no capítulo 3, no versículo 5 ao 10, ele vai falando de perdas. Ele vai falando de tudo que ele perdeu. As perdas talvez sejam uma das coisas que mais nos transformam. Quando a gente perde alguma coisa, quando a gente perde alguma pessoa. E mais nos transformam no sentido de, talvez, transformar no sentido de deformar, de tornar a gente em outra coisa que a gente não é. Um filho que perde um pai, ele deixa de ser um filho, o nome dele passa a ser um órfão. Uma mulher que perde um marido, uma esposa que perde um marido que perde a esposa, ele é viúva, o nome dessa pessoa muda, ela é transformada até no título que ela é chamada. E as perdas que também não são pela morte, existem perdas que você perde a pessoa em vida. Filhos que os pais nem morreram, mas perderam os pais porque os pais se foram. Relacionamentos que se acabaram. Ontem eu estava subindo com a minha mãe, vindo da igreja, ela me mostrou um rapaz, ele estava sentado na calçada. Ela me contou a história dele, por uma perda, ele perdeu a namorada e se transformou, ficou doido. A cabeça dele foi embora. E a mãe dele foi embora também, deixou ele sozinho, ele é cuidado pelos vizinhos. E o apóstolo Paulo vai falar isso aí, ele falou assim, também eu passei por perdas, eu perdi tudo que eu era, mas eu continuo alegre. No versículo 18 e 19 do capítulo 3, ele vai falar também sobre o pecado. Ele vai dizer assim, ó, que isso ele escreve com lágrimas nos olhos. Há muitos que vivem como inimigo da cruz, isso também é terrível. Ele fala assim que são pessoas que vivem a perdição, que são guiadas pelo estômago, guiadas pelas tripas. A cobra, na Bíblia, a cobra ela é o símbolo do mal. Quando a gente vai pensar num símbolo de maldade, a cobra aparece como esse símbolo. A cobra é justamente esse ser que anda com as tripas no pó.
E o apóstolo Paulo vai dizer que isso é uma das causas do sofrimento também, o pecado, essas pessoas que são guiadas pelas tripas, são química pura, são pessoas que agem por impulso puro, tem vontade de fazer, faz, tem vontade de xingar, xinga, tem vontade de gritar, grita, e vem com desculpa, eu sou descendente de italiano, sangue quente. Não é assim. Uma vez que Jesus entra na sua vida, não existe mais isso. E ele vai falando sobre esse pecado também. E no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, ele ainda vai falar sobre a ansiedade que causa sofrimento. Mas ele vai falar assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. E aí ele vai dar algumas dicas para a gente passar por esse sofrimento. Talvez, se a gente conseguir passar como ele, talvez seria a maior virtude da nossa vida. Eu falava para vocês sobre o filósofo, teólogo Kierkegaard. Ele é um dos mais importantes filósofos e teólogos para o cristianismo. Ele viveu na mesma época ali que Nietzsche, que Freud. E ele foi ateu. Assim que ele entrou na faculdade, ele se tornou ateu, começou a seguir outros filósofos. Mas depois ele abandonou o ateísmo e ele se converteu fortemente ao cristianismo. E ele vai relatando, ele tem 50 livros escritos. Ele morreu com 42 anos. Ele vai relatando a vida dele nos livros dele. Ele já foi um filho, ele diz que ele foi um filho da velhice dos pais dele. E ele viu os irmãos dele, o pai e a mãe, todos morreram, ele ficou sozinho. E ele teve um noivado, mas ele rompeu esse noivado. E a vida dele se passou realmente sozinho. E nesse período ele escreveu 50 livros, mais de 50 livros sobre fé. Quando eu pregava na semana passada, eu dizia que do livro Tremor e Temor que ele escreve. E nesse livro ele vai dizer sobre angústia, sobre sofrimento e sobre fé. Ele começa dizendo assim, ele começa pensando nesse livro, ele fala assim: quem são os grandes homens? Ele fala: os grandes homens são os heróis. Heróis são aqueles que fazem, que executam. A sociedade precisa dos heróis. Dentro desse contexto, quem que seria o maior homem? Seria aqueles que enfrentam os maiores problemas, os maiores inimigos, os maiores sistemas, os maiores paradigmas. Enfrenta aquilo que talvez seria o impossível. Talvez aquele que enfrenta o impossível seria o maior de todos os homens. E nesse raciocínio ele continua imaginando: se o maior de todos os homens é aquele que enfrenta o impossível, aquilo que tem sede do impossível, o maior dos homens é aquele que combate a Deus. E a gente vê muito essa fala de buscar a Deus, de encontrar a Deus. E nesse sentido ele fala, quando combater Deus, nesse sentido de encontrar Deus, ele fala assim: mas a gente só encontra Deus, a gente só combate Deus, diferente de outros combates que a gente combate pela nossa força. Deus a gente combate pela nossa fraqueza. A gente só desarma Deus pela nossa fraqueza. É só quando a gente assume a nossa realidade da existência nua e crua, na nossa miséria de sofrimento, na nossa fraqueza interior, quando a gente se olha no espelho da existência e nos vê tal qual como somos, fracos, e confessamos essa fraqueza, é que nós conquistamos a Deus. E eu vejo que é justamente nessa falésia do abismo, quando você está nesse sofrimento, que talvez a sua decisão seja ou morrer ou se entregar, ou escolher a fé, é que você vai encontrar a sua fé. Ele diz que fé parece ser uma coisa fácil, mas a fé talvez seja uma das coisas mais difíceis de se conseguir. Quem tem fé? No livro dele ele fala assim: se eu tivesse fé, eu alugaria uma carruagem com 8 cavalos e passearia em praça pública. Porque fé é difícil.
A Bíblia diz que quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus fala isso, teria poder para mover montes de lugares. Acredito que no sentido figurado, eu acredito. Nesse sentido, vejo os problemas, a fé como capaz de resolver esses problemas de sofrimento que a gente tem e de entregar nosso futuro a Deus. Mas ele usa Abraão para falar sobre isso. Ele começa a pensar no sofrimento de Abraão, quando Abraão vai ter que matar e vai ter que entregar o próprio filho. Quando a gente pensa nisso de forma distante, Abraão matar o próprio filho, mas nem teve que matar, né? Jesus entrou, mas ele fala, imagina a angústia de Abraão, quando ele começa essa caminhada, que ele vai de fato matar o próprio filho, ele vai sacrificar. Ele conhecia a Deus, ele sabia que Deus nunca exigiu e não exigia sacrifícios humanos, mas para ele Deus exigiu. Você é capaz de absorver essa angústia de Abraão? Quem tem filho, imagina você matando seu próprio filho, sacrificando seu filho. E matando qualquer pessoa, matando seu pai, matando um familiar, matando uma pessoa que você ama, isso é difícil. Agora Abraão teria que sacrificar o filho da promessa. Eu imagino que Abraão suou muito. Abraão teve, sem palavras, eu não consigo colocar em palavras aqui a angústia dessa caminhada. Abraão caminhou 3 dias e meio para sacrificar o filho dele no monte. Era uma caminhada de 3 dias e meio. No livro dele ele vai falar assim, que ele imagina que esses 3 dias e meio tenha durado mais tempo do que todos esses anos que nos separam dessa atualidade até 5.000 anos atrás lá em Abraão. Foram 3 dias e meio que nunca acabaram essa caminhada, nessa angústia de Abraão ter que matar o próprio filho. Mas é justamente nessa beira do abismo que Abraão vai ser reconhecido como o pai da fé. E aqui Paulo, no versículo 5, ele vai dar algum conselho para a gente enfrentar esse sofrimento e passar por esse sofrimento. Ele diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, e não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graça. Primeira coisa ele diz aqui, amabilidade, moderação. A gente entender que não adianta a gente esperar muita coisa das pessoas. As pessoas vão mesmo nos decepcionar. Eu vou decepcionar vocês. Vocês vão me decepcionar. O pai de vocês vai decepcionar vocês. Os filhos de vocês. As pessoas, via de regra, elas vão te decepcionar. Mas o conselho que ele dá assim, seja a amabilidade de vocês conhecida, não age pelas tripas, não age pela química pura. Porque Paulo vai falar, eu já fui assim, no capítulo 9 de Atos, ele vai falar assim, eu tive lá no martírio de Estevão. Eu perseguia e eu matava os cristãos, eu tinha ódio. Eu perseguia e matava e eu apedrejei Estevão. E eu vi também quando eu fui apedrejado, eu vi a fúria de vocês, eu vi vocês agindo dessa forma contra mim. Mas aqui o conselho que ele dá, sejam amáveis, que a amabilidade de vocês seja notada, seja conhecida. Não, abandona essa animalidade de agir pela química pura, pelos instintos. Seja um ser humano, de fato, amável. E o outro conselho que ele dá, ele fala assim, não seja ansioso. Lembra o que Jesus falou, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que comer, nem pelo que vestir. Eu cuido dos passarinhos, eu cuido das plantas, eu não vou cuidar de vocês. E ele prossegue e fala assim, mas seja em todo tempo vocês estejam em oração e súplica. Talvez essa seja o subterfúgio, o recurso, a arma mais poderosa que a gente tem para enfrentar o sofrimento, para enfrentar a angústia, seja a oração. É na oração que parece simples, né? Parece que se você vai, só oração, não é só.
Isso é se espiritualizar, é se tornar uma pessoa espiritual. É saber que essa realidade terrena e material que a gente vive é pequena, e todos esses sofrimentos, quer seja apedrejado, açoitado, perda, tudo é pequeno diante de Jesus. É trazer Jesus para dentro, é orar, sabe, isso é súplica, suplicar, dizer o que você quer, fala o que você precisa, fala com Deus, suplica, fala eu quero a cura dessa doença, eu quero um emprego, eu quero meu caso, suplicar. Paulo diz assim, entrai com oração e súplica. E depois ele diz assim, com ação de graça, suplica, peça o que você precisa, fala com Deus, e agradeça também, começa a lembrar das coisas que Deus já te deu, do que Deus já fez por você, de onde Deus te tirou, para onde Deus te trouxe, a pessoa que você se tornou. Comece a agradecer que você vai ver que Deus já fez muito. Ele já te livrou das garras do inimigo, já te livrou do mal. Entra com ações de agradecimento. E por fim, Paulo, eu acho interessante, ele faz essa história dos 3 desejos, quando a gente pensa assim, 3 desejos. Se pudesse fazer 3 desejos, que desejo você faria se aparecesse um gênio? Paulo estava preso, talvez se ele fosse pedir, ele podia pedir eu quero sair dessa cadeia, não quero ser condenado à pena de morte. Mas olha o que Paulo pede aqui no versículo 10 do capítulo 3, ele fala assim, eu quero conhecer Cristo. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. E quero participar dos seus sofrimentos. Se Paulo não abandonou essa realidade material e todos os propósitos dessa vida terrena para fazer esses pedidos aqui, eu não sei o que é abandonar. Paulo é um cara que trouxe, com todo respeito ao apóstolo Paulo, mas é uma das figuras que eu mais admiro. Foi isso que ele pediu, eu quero conhecer Jesus. Eu quero participar com ele na sua ressurreição. Eu quero me tornar um com Cristo. E ele participa. Paulo vai acabar por ser condenado à morte. Ele vai ser decapitado. Pode ter outra versão que diz que ele foi cerrado ao meio. A versão mais oficial é que ele foi decapitado. Eu tenho certeza que ele ressuscitou com Cristo. Hoje é dia de Santa Ceia. É o dia que a gente celebra esse sofrimento do Cordeiro. Sofrimento que nenhum homem suportaria. Jesus, e sempre é válido lembrar isso, o lugar que nós estávamos da nossa maldade, separados de Deus, Jesus assumiu por nós. Ele foi desamparado por Deus porque ele assumiu o nosso lugar de maldade. Ele foi feito mal por nós. E ele sofreu esse abandono. Talvez esse tenha sido o maior sofrimento. Talvez não, com certeza. Esse foi o maior sofrimento de Jesus. Por isso ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? E hoje é um dia da gente celebrar esse sofrimento e esse favor que nós recebemos. Talvez essa seja a resposta que, se Paulo conversasse com Salomão, ele daria. Em Jesus está a resposta. Na fé está a resposta para todo esse sofrimento. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de poder conhecer a Tua Palavra. Te agradecemos pela oportunidade de podermos conversar aqui um pouco sobre a Tua obra, sobre a Tua maravilhosa obra por nós, meu Deus. Pedimos-te que o Senhor continue caminhando conosco nesse caminho de fé, nos dando fé, Senhor Deus, para enfrentar as adversidades da vida. Continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.